Oi, pessoal, nós vamos tratar aqui hoje de um tópico que está dentro de direito constitucional, aí no seu edital da PPGO, que diz sobre os direitos humanos e acesso à justiça e o dever do Estado de promover o acesso à justiça. De todos os tópicos que estão aí em direito constitucional, talvez esse foi o que você pensou, nossa, nunca estudei. Mas você está enganado. Porque se você estava numa preparação pré-edital, com certeza você estudou dentro do próprio direito constitucional, ali na análise do artigo 5º, na teoria geral dos direitos fundamentais, ou você estudou isso dentro de direitos humanos, que é aquela questão da evolução dos direitos humanos no âmbito externo ou dos direitos fundamentais no âmbito interno. Então, toda essa noção que nós precisamos ter ali dos direitos e acesso à justiça e do dever do Estado de promovê-lo, está dentro dessa perspectiva. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir a nossa aula aqui, fazendo menção a essa evolução dos direitos, para que a gente possa entender o papel do Estado e o quanto é importante a preservação desses direitos e também como é importante notar a participação do Estado em demandas sociais, ok? Então a gente vai usar nosso material de apoio na tela comigo, vamos lá? Nós temos aí justamente essa perspectiva dos direitos humanos e o acesso à justiça e o dever do Estado de promover o acesso à justiça. Olha só, o que eu quero que vocês pensem nisso vem lá das noções iniciais de direito constitucional. Nós temos aqui, relembrando comigo aqui, as gerações dos direitos fundamentais. Quando você pensa nessas gerações dos direitos fundamentais, você vai relembrar também que quando nós falamos em direitos fundamentais, são os direitos no âmbito interno, aqueles que estão previstos na Constituição Federal. Mas está correto nós pensarmos aqui nas perspectivas de geração em relação também a direitos humanos, né, que é a aplicação deles no âmbito externo. Relembrando esse assunto aqui comigo, nós vamos lembrar que nós temos aqui primeira geração, segunda geração e a terceira geração. Para que nós relembremos esse aspecto, né, casado aqui ao nosso tópico do edital, nós vamos trabalhar com essas gerações aqui, que como vocês sabem, né, é uma geração onde é pacífico na doutrina o âmbito, né, de cada um. Então, nós vamos trabalhar aqui com aquilo que é pacífico na doutrina tradicional, que são as três gerações aqui para nós. Aqui, eu gosto sempre de tratar essa perspectiva das gerações, né, com uma breve história. Para a gente não se alongar muito, vamos lá de forma breve. Quando a gente sai da questão do pós-guerra, que surge a questão da Revolução Francesa, né, nós temos ali, antes de tais movimentos, um Estado que era extremamente participativo na vida da população, na vida da sociedade, falando de forma bem simplista. Então, o que eu tinha aqui? Um Estado que a participação dele era tamanha que gerava uma participação arbitrária. Então, o excesso de intervenção do Estado na vida em sociedade, né, na vida da população, de forma simplista falando, gerava uma arbitrariedade. Por quê? Porque reduzia as liberdades individuais. O Estado influenciava muito no âmbito individual de cada indivíduo. Quando a gente vem nesses movimentos, né, desse pós-guerra, surge uma necessidade de que o Estado passe a respeitar as liberdades individuais, a reconhecer que ele deve se abster de tomada de decisões que caberia ao próprio indivíduo. Então, quando nós saímos desse cenário e vem a influência do pós-guerra, né, dos ideais da Revolução Francesa, o que nós temos que ter aqui nesse primeiro momento? Então, um Estado que passa a se abster e passa a respeitar as liberdades individuais. Por isso que nós falamos que a primeira geração dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, ela é justamente uma geração marcada por liberdade. Então, novamente na tela comigo, qual que é a principal característica aqui dessa geração? É justamente direitos de liberdade. Quando nós falamos dessa liberdade, né, dessa atuação do Estado respeitando as liberdades individuais de cada um, nós falamos aqui que essa atuação do Estado ela é negativa, então é muito comum, se a prova aprofundar, ela perguntar qual que era o papel do Estado, era positivo ou negativo? Que nós temos uma atuação negativa por parte do Estado, ok? E quando nós pensamos nos direitos, os direitos que marcam isso aqui é justamente direito de liberdade. Então a gente pode citar alguns exemplos aqui, né,
Por exemplo, o voto como direito de liberdade, questão da não intervenção na vida privada, enfim, tudo aquilo que está relacionado ao direito de liberdade. Aquela perspectiva em que o Estado confere uma atuação maior ao próprio indivíduo. Ok. Só que nós sabemos que nessa perspectiva de evolução, né? Nessa evolução que nós vamos vivendo aqui, todo o excesso, e de forma simplista falando com vocês, todo o excesso de liberdade, ele vai gerar alguma falha. Porque se o Estado está se abstendo demais, em uma sociedade onde não há pessoas iguais, onde há desigualdades, essa abstenção do Estado, essa atuação negativa pode gerar uma consequência ruim, né? E aconteceu. Então, eu quero que vocês pensem para não confundir isso. O excesso de liberdade, essa falha estatal, ela não pode ser excessiva, porque vai gerar uma outra demanda. E o que gerou, né? Com isso, surge a segunda geração dos direitos. Agora, eu vou ter que olhar para o indivíduo. Eu dei liberdade demais, agora eu vou olhar a necessidade do indivíduo. Então, na segunda geração, eu vou tratar de direitos sociais, né? Tudo aquilo que vai resguardar o indivíduo em suas necessidades. Eu gosto sempre de relacionar a segunda geração, que isso também é muito cobrado em prova, a geração dos direitos sociais, com o rol dos direitos sociais que estão no artigo 6º da Constituição. Então, todos aqueles direitos que são ali são direitos sociais. São apenas aqueles? Não, porque aquele rol do artigo 6º, ele é meramente exemplificativo. Mas aqueles lá são direitos sociais? São. Então, primeira geração, liberdade, segunda geração, né? Direitos sociais, que eu estou buscando justamente com isso um ideal de igualdade. Novamente na tela, nós trabalhamos aqui com ideais, então, de igualdade. E aqui nós vamos colocar os direitos sociais. Aí vamos colocar aqui meramente exemplificativo, como exemplo, né? A questão do trabalho, a questão da moradia, educação, segurança pública, saúde e etc. Então, todos esses direitos de segunda geração, ok? Dentro dessa perspectiva, perceba, o Estado deu liberdade, depois agiu pregando ideais de igualdade, tratando o indivíduo na sua necessidade, mas aí surge uma outra perspectiva, de que eu também não posso apenas tratar o indivíduo, interesses do indivíduo, necessidades do indivíduo. É preciso também que eu passe a olhar para o coletivo, para que eu passe a olhar para o todo. Então surge a terceira geração, que é a terceira geração aí marcada pelo ideais de fraternidade, né? Então, direitos transindividuais, direito meta-individual, ou seja, direitos que passam a olhar para o coletivo, que transcende ao individual, transindividuais, e vai proteger a coletividade. Nós temos aqui, por exemplo, né, o mais conhecido por nós, que é o direito ao meio ambiente, direito de terceira geração, porque eu trato também toda a coletividade, ok? Então, vamos fechar aí para a gente terminar nossa base introdutória. Então, aqui nós vemos para a terceira geração, trabalhamos com ideais de fraternidade. E nessa perspectiva, né, nós temos aí direitos transindividuais, ou dependendo da prova, pode usar meta individuais, ok? Débora, por que você faz, então, esse retorno aqui às gerações dos direitos? Primeiro porque a gente tem que entender que o Estado ele passa a ter uma participação na vida da sociedade. Nós não estamos, dentro dessa perspectiva que nós avaliamos aqui, diante de um Estado omisso. Nós temos um Estado intervencionista. Por quê? Porque ele vai se preocupar em resguardar, em agir, em ser o garantidor de direitos. Então, ó, nós vimos na primeira, segunda e terceira geração, relembrando a vocês aqui que uma geração não anula a outra, elas são cumulativas, né? Tanto é que há a possibilidade de você encontrar não a expressão geração, mas a expressão dimensão, para dar essa ideia de que elas coexistem e uma não exclui a outra. Nessa perspectiva, a gente percebe então que o Estado, né, ele é um Estado que não se abstém, ele é um Estado intervencionista. Vamos lá. Esse Estado intervencionista, ele vai se preocupar e resguardar alguns direitos para nós, né, para nós enquanto cidadão. E nisso,
Lembrando que tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Então, quando a gente analisa essa intervenção do Estado, esse Estado que é intervencionista, que vai proteger o ser humano nas suas necessidades individuais, né, direitos sociais, mas que protege o todo, direitos de fraternidade, direitos coletivos, mas que também respeita o indivíduo nas suas liberdades. Esse Estado, somando essas três perspectivas, tem que conferir ali direitos. E um dos direitos que nós vamos perceber e vamos estudar agora, que é conferido nesse ciclo, né, que o Estado tem que cumprir, é o direito do acesso à justiça. Então, ilustrando o que eu falei. Então, nós temos aqui então, direitos de liberdade. Vou jogar na tela novamente para vocês. Nós temos aqui direito de liberdade, casado com direitos sociais, casado com os direitos, né? Direitos aí trans individuais. Então, nessa perspectiva, vamos voltar aqui, nós vamos lembrar que o Estado vai garantir, então, o quê? Justamente o acesso à justiça. Então, direito de liberdade, direitos sociais, direito coletivo, trans individuais, meta individuais, tá? Dentro dessa forma de agir do Estado, ele vai ter que fazer o quê? Conceder o acesso à justiça. E esse conceder acesso à justiça não é uma faculdade, é uma obrigação do Estado. Então, nós temos aí um dever estatal. E eu quero que vocês pensem o seguinte comigo: esse dever do acesso à justiça, ele não é um dever meramente do Estado, né, no âmbito interno. Ele é um dever também no âmbito externo, porque há documentos que pregam justamente essa necessidade no âmbito externo ali, como nós vamos estudar agora há pouco. Então, vamos lá. Olha só, o acesso à justiça na perspectiva. Todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que não lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, aqui nós já tratamos de uma perspectiva que é garantida também no âmbito externo. Então, o que isso aqui significa? Você tem um direito e o seu direito foi violado, né? Por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de ir e vir, direito de liberdade, né? Se esse direito for violado, você tem o direito também de coibir essa ilegalidade. E você pode coibir essa ilegalidade através do uso dos remédios constitucionais. Perceberam? A gente ilustrou na prática o que já dizia aqui no âmbito dos documentos internacionais. Todo homem tem direito de receber dos tribunais competentes remédio efetivo para os atos que violem seus direitos fundamentais, que sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. Compreenderam? Então, vamos voltar novamente a entrar no nosso exemplo. O direito de ir e vir é um direito reconhecido pela Constituição Federal? É. Se esse direito é violado, eu tenho o direito de coibir essa ilegalidade? Tem. Através de quê? Através de um remédio constitucional, de um habeas corpus. Então, esse mecanismo tem que ser assegurado para que eu socorra ao judiciário em relação às minhas demandas, ok? Vamos visualizar isso agora no âmbito interno, no núcleo da Constituição Federal. Na tela comigo, nós temos aí: a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou direito à ameaça. Lembrando que eu estou pegando aqui os principais artigos. Ó, ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que é isso? Um meio legal de se conceder o acesso à justiça. Então, se você estiver recebendo, se você estiver sendo processado, você tem acesso à justiça também. Como? Sabendo que é a autoridade competente que irá fazer o seu julgamento. Seguindo, olha só, aqui ele vai listar para nós a questão dos remédios constitucionais, ó. Conceder-se-á habeas corpus, conceder-se-á mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data. Tudo isso aqui são remédios constitucionais previstos na Constituição Federal, justamente para coibir o quê? Toda vez que um direito seu é violado. Vamos lembrar aqui, relembrar, naquela perspectiva, não é? Meramente teórico, mas para nós aqui é importante para fechar um raciocínio completo sobre esse assunto. Você tem um direito
Só que esse direito ele está no plano abstrato, que está na própria lei, versus uma garantia, que está justamente no plano que? Concreto. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar a trabalhar com o mesmo exemplo para você fixar. Liberdade. Se o seu direito de liberdade é violado, isso aqui está no plano abstrato. Você precisa de algo concreto para coibir essa ilegalidade. Qual que é a garantia que você tem aqui para isso? A garantia que você tem é um remédio constitucional. Uma das garantias é um remédio constitucional. Aqui no nosso caso, um habeas corpus, né? Se fosse um outro exemplo, se você teve aqui sua imagem violada, você pode entrar com um processo de dano? Pode. Então, se seu direito é o direito de imagem, se a imagem foi violada, qual que é a garantia que você tem de acionar, né, o judiciário através de um processo civil? Então, você tem um direito que está no plano abstrato e você vai exercê-lo através de uma garantia no plano concreto. Essa garantia, né, que é justamente esse acesso à justiça, seja através dos remédios constitucionais, seja através de outros mecanismos, ele deve ser assegurado pelo Estado. Por quê? Porque agora vocês compreendem que naquela evolução dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, o Estado ele é o Estado intervencionista. Então, naquela evolução, ele vai ter que tratar do indivíduo, do coletivo e, ao mesmo tempo, né, respeitar a sua liberdade individual. Por exemplo, aqui, se nós fôssemos ilustrar a sua liberdade em acionar ou não o judiciário. E a partir do momento em que você resolve acionar, ela tem que ser garantida. Garantida por quem? Pelo Estado, ok? Então, é extremamente teórico, mas essa base introdutória nos faz clarear mais a ideia do que é esse assunto. Olha só, a Constituição também fala ali sobre a gratuidade do habeas corpus, do habeas data, né? E traz aqui que a lei não exclui do judiciário a lesão ou ameaça de direito, não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a proibição de juízo natural, tribunal de exceção, enfim, tudo isso que a Constituição prega é justamente para quê? Para que o seu direito de acesso à justiça ele seja preservado, ele seja legal e ele seja, claro, respeitado. Eu tenho que ser julgado pela autoridade competente, eu não posso do nada ter um tribunal de exceção, eu não posso impedir de que você, João, Maria, Pedro, socorra ao judiciário, é um direito de todos, e além disso, eu ainda trago mecanismos que facilitam o acesso, como quando eu trago ali de forma gratuita, né, tanto o habeas corpus quanto o habeas data, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Dentro dessa perspectiva, nós pensamos agora no próximo tópico do edital de vocês. Como é que o Estado, então, vai garantir essas disposições constitucionais que nós acabamos de estudar? Qual que é o mecanismo que o Estado goza para tanto, né? Vamos lá. Nós temos ali vários mecanismos para que o Estado efetive aquilo que nós acabamos de estudar no texto constitucional. Por exemplo, assistência jurídica gratuita, a gratuidade das custas judiciárias. Então, na tela comigo, nós temos até o conceito disso. Então, o Estado deve oferecer assistência jurídica gratuita, né, por meio da defensoria pública, garantindo que os indivíduos em situação de vulnerabilidade tenham acesso a uma representação legal adequada, a gratuidade das custas judiciais, né, não se limitando às questões financeiras, deve garantir a gratuidade para os remédios constitucionais como o habeas corpus e o habeas data. Então, cuidado por questões de prova que falaram assim, por exemplo, o Estado tem o dever da gratuidade de custos judiciais apenas nas questões que envolvam aspectos financeiros. É apenas? Não, porque olha só, eu tenho ações que são gratuitas e não tem nada a ver com questões financeiras. Quais são os remédios constitucionais que são gratuitos aqui? Tanto o habeas corpus quanto o habeas data. Vamos pensar na perspectiva em que a banca te pergunte. Assegurar assistência gratuita judiciária é um mecanismo que o Estado possui para promover o acesso à justiça? Sim, né? E ele pode fazer isso através da defensoria pública. Novamente na tela, vamos lá. Outra possibilidade é a criação dos juizados especiais, por quê? Porque os juizados especiais, como vocês já sabem e estudam isso, né? Eles são ali mais acessíveis e eles são mais eficientes, justamente porque um dos princípios que regem esses juizados especiais é o princípio da celeridade, ok? Então, vamos lá. Novamente pensando na possibilidade de cobrança de prova. A criação dos juizados especiais é uma forma que o Estado tem de garantir o acesso à justiça? Verdadeiro. Mesmo raciocínio quanto à descentralização do judiciário.
Porque imagina quando o judiciário traz ali a criação da justiça itinerante. O que é a questão da justiça itinerante? Né? A justiça vai até a população. Pense a quantidade de pessoas, população carente ou população que mora muito longe, as populações ribeirinhas, que são atendidas através do projeto da justiça itinerante. Então, essa descentralização do judiciário, através da criação da justiça itinerante, através das criações dos tribunais regionais, né, dos TRFs, das câmaras regionais, isso tudo promove e garante o acesso à justiça. Vamos lá? Nós temos aqui a responsabilização e a eficiência, justamente ali trazendo mecanismos para que se fiscalize a eficiência do serviço jurisdicional prestado através da razoável duração de um processo. Aqui talvez eu te deixaria mais em dúvida, mas agora você não tem mais. A duração razoável de um processo é meio que o Estado tem de garantir o acesso à justiça? Sim. Lembrando-os que quando o Estado não garante esse acesso à justiça, há para ele uma responsabilização, né? Então, por ter essa responsabilização estatal, ele vai ter que promover mecanismos de fiscalização. Qual que é a duração desse processo e etc. Né? Qual que é o prazo que esse processo está demorando para ser encerrado? Isso está gerando prejuízo? O porquê isso está acontecendo? Então, são mecanismos que o Estado tem justamente porque a responsabilidade é dele, desse acesso, ok? Por fim, não menos importante, um outro mecanismo que o Estado tem para promover esse acesso à justiça é a educação e a informação jurídica. Então, olha só, o Estado também tem o dever de promover a educação e a informação jurídica, garantindo que os cidadãos estejam cientes de seus direitos e dos mecanismos disponíveis para protegê-los. Então, campanhas de conscientização e programas educativos podem desempenhar um papel ali importante nesse acesso à justiça, na promoção do acesso à justiça. Ademais, para que nós possamos finalizar aqui, lembre-se, né, que esse acesso à justiça, ele vai ser conferido tanto para brasileiros natos quanto para brasileiros naturalizados. Lembrem-se, né, que o texto constitucional, lá no artigo 5º do seu caput, ele fala em brasileiros natos, ele fala em brasileiro naturalizado, e ele abrange também os estrangeiros que aqui estejam com residência, ou seja, aqueles que não passaram por um processo de naturalização, mas que aqui estão residindo. Todavia, lembre-se que nós já temos interpretação jurisprudencial consolidada no sentido de que o estrangeiro, ainda que não residente no país, ou seja, o estrangeiro de passagem, também vai ser acobertado, protegido pelos direitos aqui presentes na Constituição Federal. Qual que é o melhor exemplo que nós temos? Aquele que teve violado seu direito de liberdade por abuso ou ilegalidade. Qual que é o remédio condicional cabível? Habeas corpus. Se for essa pessoa que teve o direito violado, um estrangeiro que esteja de férias aqui no Brasil, né? Então, um estrangeiro de passagem, ele poderá ingressar com o remédio condicional de habeas corpus? Claro, né? Porque justamente uma das características desses direitos humanos, direitos fundamentais, é a sua universalidade. Então, não importa quem você seja ou onde você esteja, esses direitos irão te proteger, ok? Qual que é a relação disso? Porque, olha só, quando essa demanda é apresentada ao judiciário, é dever do Estado promover a tutela dessa demanda. É dever do Estado analisar o caso concreto. Então, desde essa perspectiva, né, tanto das gerações dos direitos, como quando nós já entendemos que o Estado é um Estado essencialista, quanto nos destinatários desse direito, no plano abstrato, que é o que a norma nos fala, o Estado tem que estar atento. Por quê? Porque qualquer desrespeito a eles, ele deixa de cumprir o seu dever, que é o dever de promover o acesso à justiça. Ok? Pessoal, eu sei que é extremamente teórico, mas essa base que nós estudamos aqui ela é fundamental para que você entenda esses dois tópicos do seu edital. E se você usar esse raciocínio advindo aí dessa questão das gerações dos direitos, fazendo essa perspectiva do direito e da garantia, não é? Você não erra essa questão. Então, o raciocínio justamente para entender esses dois tópicos do edital é isso que nós apresentamos aqui nessa aula. Espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, me coloco aí à inteira disposição.